Necrológio dos desiludidos do amor. Os desiludidos do amor estão desfechando tiros no peito. Do meu quarto ouço a fuzilaria. As amadas torcem-se de gozo. Ah, quanta matéria para os jornais. Desiludidos. Mas fotografados. O poeta de maior destaque da geração de 30, da segunda geração modernista. Ele foi fiel à base dos poemas desta época, que se questionavam sobre a existência humana, do sentimento de estar no mundo, das inquietações sociais, religiosas, filosóficas e amorosas. Dentre todos, Carlos Drummond é o poeta que melhor representa essa geração. Seu estilo poético é composto por traços de ironia, observações do cotidiano e o certo pessimismo diante da vida e do amor. O poeta fazia retratos existenciais e os transformava em poemas com incrível maestria e genialidade. Além disso, ele exercia a função de tradutor de alguns autores, como Honoré de Balzac, Federico Garcia Lorca e Molière. Poesia de verso livre. A lírica de Drummond é composta principalmente de versos sem métrica regular ou rima, destacando um ritmo próprio, em harmonia com o significado de cada poema. Drummond também trabalha os temas sociais e individuais. Ele alterna constantemente entre as preocupações sociais e individuais. Ele buscou entender a sociedade e, nesse processo, também realizou uma autoanálise, questionando a si mesmo a sua posição no mundo. Trabalhou também a exploração da realidade. Examinou temas cotidianos, como amor, guerra, amizade e a própria realidade, muitas das vezes dolorosa. Sua constante reflexão frequentemente revelava a falta de sentido do mundo e do sujeito moderno, explorando o existencialismo e o vazio. Presente o humor e ironia, principalmente em seus versos livres, esses recursos serviam como defesa contra a desintegração da realidade. Drummond utilizou a autoironia e ironia romântica, a paródia e às vezes com leveza e alegria, outras vezes com humor ácido e sério. Drummond dedicou-se intensamente à linguagem, desconstruindo, reconstruindo e reconstruindo palavras, reinventando a síntese e explorando as possibilidades poéticas. Ele também escreveu sobre o próprio processo de criação poética, discutindo a feitura e a função da poesia. Este trabalho com a linguagem e metapoesia. É possível dividir a obra poética de Drummond em 4 fases. A fase gauche, que compreende seus livros de estreia. A fase social, que diz respeito a um período de maior militância política do poeta. A fase filosófica, também conhecida como fase do não, graças aos poemas em um tom desiludido. E a fase memorialista, quando o poeta dedicou seus livros inteiros aos temas mineiros e itabiranos. Agora falando um pouco sobre a primeira fase, a gaúcha, e da geração de 1930, vemos que em seu conteúdo, o que principalmente se caracteriza é o gauchismo na maioria dos poemas. A palavra gaúcho, de origem francesa, significaria aquele que não consegue estabelecer uma comunicação com a realidade em seu redor. Nesta fase são comuns certos traços como o pessimismo, o individualismo, o isolamento, a reflexão existencial, além de certas atitudes permanentes, que se estenderão por toda a obra de Drummond, como a ironia e a metalinguagem. Agora falando sobre a segunda fase, a social, que data de 1940 até 1945, vemos que o lírico de seus poemas manifesta interesse pelos problemas da vida social, da qual estivera até então isolado. Essa mudança de postura diante da realidade relaciona-se aos fatos ocorridos no período de gestação das obras, que compõem a segunda fase, como a ascensão ao nazifascismo, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a intentona comunista no Brasil e a ditadura de Getúlio Vargas.
Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava economicamente devastada e socialmente descontente, criando terreno fértil para movimentos extremistas. Adolf Hitler e seu partido nazista aproveitaram-se da insatisfação popular, prometendo restaurar a grandeza da Alemanha, e culparam os judeus e outros grupos minoritários pelos problemas do país. Na Itália, Benito Mussolini fundou o Partido Nacional Fascista, capitalizando o descontentamento com a situação pós-guerra e prometendo restaurar a glória romana. A Guerra Civil Espanhola foi um conflito sangrento que eclodiu na Espanha em 1936 entre republicanos apoiados por forças de esquerda e nacionalistas liderados pelo general Francisco Franco e apoiados por facções conservadoras. O conflito foi agravado pela popularização política e social na Espanha, incluindo tensões entre trabalhadores urbanos e proprietários rurais, bem como entre defensores da República e apoiadores de uma monarquia ou ditadura. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito mais devastador da história, ocorrido entre 1939 e 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, divididas em duas alianças principais, os aliados e as potências do eixo. As causas imediatas incluíram o expansionismo agressivo de líderes como Hitler, que anexou a Áustria e a Tchecoslováquia, e a invasão da Polônia pelas forças alemãs em setembro de 1939. A Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre os Estados Unidos e a União Soviética, que se estendeu até o fim da Segunda Guerra Mundial, até o início dos anos de 1990. Essa rivalidade ideológica e política foi marcada por uma corrida armamentista, disputas por influência global e a ameaça constante de um conflito nuclear, embora nunca se tenha traduzido uma guerra direta entre as duas superpotências. A intentona comunista. No Brasil, em 1935, ocorreu a intentona comunista, uma tentativa fracassada de revolução liderada pela Aliança Nacional Libertadora, uma organização de esquerda. Esse levante foi rapidamente reprimido pelo governo de Getúlio Vargas, resultando em prisões e a repressão aos movimentos comunistas dentro do país. A ditadura de Vargas. Getúlio Vargas instaurou uma ditadura em 1937, conhecida como Estado Novo, que durou até 1945. Esse regime autoritário foi caracterizado pela centralização do poder, censura, repressão política e o fortalecimento do nacionalismo. Vargas ameaçou usar a ameaça comunista como justificativa para consolidar o seu poder, suprimindo liberdades civis e perseguindo opositores políticos. Já na terceira fase, a fase chamada de fase do não, que data entre os anos 1950 e 1960, vemos que Drummond segue duas orientações. De um lado, a poesia reflexiva, filosófica e metafísica, em que com frequência aparecem os temas universais de caráter existencial, como vida, morte, velhice, tempo e amor. E os temas sempre presentes como a família, a infância e a própria poesia, ou seja, a metalinguagem. Todos eles seguindo uma linha extremamente pessimista. De um outro lado, vemos que a poesia nominal, com tendências ao concretismo, o poeta ressalta com preocupação os recursos fônicos, visuais e gráficos do texto. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Sobre uma análise interna do poema, temos uma anáfora. A repetição da frase "tinha uma pedra no meio do caminho" é um exemplo de anáfora onde a mesma expressão é usada no início de versos consecutivos. Hipérbato. O uso do hipérbato ocorre na inversão da ordem direta dos termos na frase "no meio do caminho tinha uma pedra". Metonímia. A frase
Na minha vida de minhas retinas tão fatigadas, utiliza metonímia, onde retinas representa a visão ou experiência do eu lírico. Antítese. A contraposição entre o caminho, símbolo de progresso, e a pedra, símbolo de obstáculo, pode ser vista como uma antítese. Polissindeto. O polissindeto ocorre na repetição da conjunção e na frase "no meio do caminho tinha uma pedra". Poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: "Vai, Carlos, ser gaúcho na vida". As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos amigos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode, meu Deus, por que me abandonaste se sabia que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa luta, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Como análise interna, temos uma anáfora na repetição da frase mundo, mundo, vasto mundo. Também temos a contraposição entre o mundo vasto e o coração do eu lírico, ainda mais vasto, que pode ser vista como uma antítese. A frase "o bonde passa cheio de pernas" utiliza metonímia, onde pernas é usada para representar as pessoas. Ironia. A frase "se eu me chamasse Raimundo" seria uma rima, não seria uma solução. É um exemplo de ironia, onde o eu lírico expressa algo contrário ao que realmente pensa, criando um efeito humorístico ou crítico. Prosopopeia ou personificação. No trecho "As casas espiam os homens", as casas, que são objetos inanimados, são atribuídas características humanas, espiar. Análise externa. Como um contexto histórico e literário, o poema ele faz parte da obra Alguma Poesia, 1930, que marcou o início da carreira literária de Drummond. A década de 1930 foi um período de transformações sociais e culturais no Brasil, e a poesia modernista refletiu essas mudanças. Estilo drummondiano. Drummond é conhecido por sua linguagem direta, imagens cotidianas e introspecção. Seus poemas frequentemente exploram a condição humana, a solidão, a ironia e a busca por significado. Quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Como análise interna, temos a estrutura e versificação. O poema ele é composto por uma única estrofe com 7 versos, todos em verso livre. A ausência de rima e métrica regular contribui para a sensação de espontaneidade e fluidez. A escolha do verso livre permite que o autor expresse as emoções de forma direta e sem amarras formais. Sobre o enredo e os personagens, o poema apresenta uma cadeia de relacionamentos amorosos não correspondidos. Cada personagem ama alguém que ama outra pessoa, criando um ciclo de desencontros. Lili é a única que não ama ninguém, destacando sua solidão e desapego. E como desfecho, o destino dos personagens é revelado nos últimos versos, onde João foi para os Estados Unidos, Teresa se tornou freira, Raimundo morreu em um desastre, Maria permaneceu solteira, Joaquim cometeu suicídio e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não fazia parte da história inicialmente. O casamento de Lili com alguém que não estava envolvido no ciclo amoroso sugere que às vezes o amor surge de maneiras inesperadas. Em continuidade, José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, José? Você que é sem nome, que zomba dos outros,
Você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, sozinho no escuro, como o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Agora partindo para a análise interna. Sobre estrutura e versificação, o poema é composto por 6 estrofes irregulares, sem um padrão métrico ou rímico fixo. A escolha do verso livre permite que o autor explore diferentes nuances e emoções. A repetição da pergunta "E agora, José?" cria um efeito marcante e enfatiza a incerteza e a angústia do eu lírico. A respeito dos temas e sentimentos, o eu lírico se dirige a José, um personagem que representa a condição humana. José é alguém sem nome, que zomba dos outros, faz versos e ama, mas agora enfrenta um vazio existencial. A festa acabou, a luz apagou e o povo sumiu, simbolizando o fim da alegria e da companhia. A valsa vienense, o grito, o gemido e o cansaço são possibilidades de expressão e libertação, mas José permanece resistente e duro. Partindo para uma análise externa, Drummond pertence à segunda geração do modernismo brasileiro. Seu estilo poético é marcado pela linguagem direta, imagens cotidianas e introspecção. O poema reflete a influência do contexto histórico e social com as incertezas do período pós-guerra e a busca por significado. José pode ser visto como uma representação do próprio poeta, enfrentando dilemas pessoais e existenciais. A ausência de teogonia, logo mitologia, parede nua sugere a falta de referências espirituais ou apoio emocional. José continua relevante, pois aborda questões universais: solidão, resistência, busca por sentido e inevitabilidade da jornada solitária. Em continuidade, veremos as figuras de linguagem. Primeiramente, a anáfora. A repetição da frase "e agora, José?" e "você" é um exemplo de anáfora, que é a repetição de uma palavra ou frase no início de versos consecutivos. A segunda, antítese. A contraposição entre festa que acabou e a dureza de José pode ser vista como uma antítese. Metonímia. A frase "você é duro, José" é um exemplo de metonímia, onde duro é usada para representar a resistência de José. A quarta, prosopopeia ou personificação. No trecho "sem cavalo preto que fuja a galope", o cavalo é um objeto inanimado e é atribuído características humanas, fugir a galope. Interrogação. O poema faz o uso frequente de perguntas retóricas, como "e agora, José?" e "José, para onde?", para expressar a incerteza e a angústia do eu lírico. Que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar e desamar, amar. Sempre e até de olhos vidrados amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso, sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar. Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que, na brisa marinha, é sal ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto. O que é entrega ou adoração expectante? E amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro e o peito inerte, e a sua vista em sonho e uma ave de rapina. Este é o nosso destino, amar sem conta, distribuindo pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão, e na concha vazia do amor, a procura medrosa. Paciente demais
e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa, amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. Bom, tratando-se da análise deste poema, o poema possui 4 estrofes, com versos curtos e ritmo fluido. A repetição da palavra amar cria um efeito musical e enfatiza o tema central. O amor é explorado em várias facetas: entrega, desilusão. Em linguagem, ele possui a figura anáfora, com a repetição da palavra amar. Antítese, a contraposição entre o amor e a ingratidão, presente no trecho doação ilimitada a uma completa ingratidão. Metáfora, e na secura nossa, amar a água implícita, onde a água é usada para representar o amor. A personificação, e na concha vazia do amor, a procura medrosa. O amor é um sentimento e é atribuído características humanas, procura medrosa. E o polissindeto, a repetição da conjunção e em várias frases, como e amar no inóspito ou áspero. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor. Porque o amor ressuscitou inútil. E os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem à porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiram os dedicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas sem mistificação. O poema começa com uma frase: chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Isso sugere um período de desilusão e perda de fé. O autor descreve um tempo em que as palavras meu amor também se tornam inúteis, indicando que o amor não é suficiente para enfrentar as dificuldades do mundo. Os olhos não choram mais, e as mãos realizam apenas o rude trabalho. Isso reflete a exaustão e a falta de sensibilidade diante das dores do mundo. O coração está seco, sugerindo a ausência de emoções profundas. Ficaste sozinho, a luz apagou-se. O poeta retrata a solidão e a escuridão que envolvem um indivíduo. No entanto, os olhos ainda resplandecem enormes, na sombra, indicando uma certa força interior. O poema foi escrito pouco antes da Segunda Guerra Mundial, quando o mundo estava imerso em conflitos e injustiças. As guerras, fomes e discussões nos edifícios são mencionadas como prova de que a vida continua. Alguns preferiram morrer a enfrentar o espetáculo bárbaro da existência, mas o poeta reconhece que a vida é uma ordem inescapável. Partindo para as figuras de linguagem, primeiramente a metáfora, que é a troca de uma palavra ou uma expressão em um sentido que não é mais comum. No poema temos exemplos como teus ombros suportam o mundo e a luz apagou-se. A antítese é uma figura de linguagem que é a aproximação de ideias contrárias. Exemplo no poema incluem e os olhos não choram e o coração está seco. Há também a hipérbole. Um exemplo no poema é teus olhos resplandecem enormes, criando um fator de exagero. A personificação. No poema temos a luz apagou-se, como uma representação de sensações humanas em seres inanimados e irracionais. E por último, o paradoxo. É uma figura de linguagem que consiste em usar expressões que contêm ideias aparentemente contraditórias. No poema temos chegou um tempo em que não adianta morrer.
Escreveram cartas explicativas, tomaram todas as providências para o remorso das amadas. Pum, 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 adeus, enjoada. Eu vou, tu ficas, mas nos veremos, seja no claro céu ou turvo inferno. Os médicos estão fazendo autópsia dos desiludidos que se mataram. Que grandes corações eles possuíam. Vísceras imensas, tripas sentimentais e um estômago cheio de poesia. Agora vamos para o cemitério levar os corpos dos desiludidos, encaixotados competentemente paixões de primeira e segunda classe. Os desiludidos seguem iludidos, sem coração, sem tripas, sem amor. Única fortuna, os seus dentes de ouro, não servirão de lastro financeiro e, cobertos de terra, perderão o brilho, enquanto as amadas dançarão um samba bravo, violento, sobre a tumba deles.